começar com oração, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Deus amado, nós queremos te louvar, Pai, render glórias a Ti, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. Nós te louvamos, Pai, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor. Nós te louvamos, Pai, pela Sua proteção. Nós te louvamos pela Sua obra redentora em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados derramados sobre a nossa vida. Rendemos glórias a Ti, Pai, porque podemos ter a certeza que o Senhor é um Deus real, Pai, um Deus vivo, verdadeiro, santo, poderoso, absoluto, supremo, aquele que governa a sua criação, Pai. Rendemos glórias a Ti, Pai, por isso nos rendemos ao Senhor, nos prostramos diante dos Seus pés, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que precisamos de Ti. Precisamos do Seu socorro, do Seu amparo, precisamos da Sua força, Pai, precisamos do Seu cuidado sobre a nossa vida. Que o Senhor venha nos instruir, Pai, e que essa palavra venha nos conduzir a, de fato, termos uma vida de oração. É assim que nós clamamos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um personagem um pouco diferente, que é o Ezequias, o rei Ezequias, né? E nós podemos ver na vida deste homem, ele era também um homem de oração. E a grande reforma religiosa na época do rei Ezequias e do profeta Isaías foi totalmente impregnado por causa da vida de oração que esses dois homens tinham. Eram homens que de fato se empenhavam na busca ao Senhor. E quando se nós pararmos para olhar quem era Ezequias, de fato de onde ele veio, qual era a família dele, como ele se desenvolveu no palácio, nós iremos perceber que o seu pai, o seu avô e seu bisavô não eram flores que podiam se cheirar. Na verdade, foram reis muito ruins, muito pecaminosos. Nós estamos falando de Jotão e Acás, que foram reis cruéis, que estavam literalmente distantes de Deus e ignoravam a presença de Deus no meio do povo dele. E nós percebemos que enquanto Ezequias crescia, nesse ambiente que estava longe de ser favorável a ter uma fé sólida e firme em Deus, Ezequias ali teve algo que o favoreceu, que foi justamente a companhia ou até mesmo o auxílio do profeta Isaías, que o auxiliou nessa jornada, nessa caminhada, para que ele de fato temesse a Deus de forma contrária do seu pai e do seu avô. Agora, veja um primeiro destaque que nós iremos encontrar aqui, que está em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 30, dos versículos 17 a 20. Lembrando, o rei Ezequias era um rei de Judá, do reino do sul, né? Lembrando que o rei Ezequias estava na época do domínio da Assíria. A Síria era a grande potência mundial naquela época e o povo assírico, o império assírico, estava se empenhando para conquistar Judá. Tá bom? Só para fazer um contexto geral. Veja dos versículos 17 a 30 que diz assim: porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Versículo 20. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do seu povo. Aqui nós encontramos a ação de Ezequias em orar em favor do povo que participou da festa da Páscoa de forma irregular.
Aqui essa festa era uma restauração dessa festa, porque o povo tinha se esquecido de festejar a Páscoa. E quando eles voltaram aqui a festejar, festejaram na época errada, no momento errado e da forma errada. E diante disso, era algo que quebrava a lei de Deus. E Ezequias se apresenta diante de Deus, rogando em favor do povo. E nosso texto diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e perdoou o pecado do povo. Ainda no livro das Crônicas, agora no capítulo 32, versículos 7 e 8, diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Veja que, diante da iminência da Assíria invadir Judá, e diante do temor do povo judeu, reconhecendo que eles eram em menores números e não tinham, de repente, uma força bélica para enfrentar o poderoso e grande império da Assíria, o rei Ezequias, ele vem prontamente apresentar a verdadeira arma que eles tinham, que não eram armas de punho, mas era a oração, o clamor, o socorro a Deus para que Deus viesse em resgate do seu povo. E veja a confiança que Ezequias tinha da ação de Deus, a segurança que Ezequias tinha de que Deus viria em seu favor e protegeria o povo de Israel, o povo de Judá. E como consequência disso, o povo se sentiu descansado, se sentiu seguro da certeza de que Deus ouviria o clamor de Ezequias. Outra passagem, no segundo livro dos Reis, capítulo 19, primeiro versículo, diz assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O que ele ouviu? Se os irmãos voltarem para o versículo 19, você tem ali Rabsaque dizendo algo para Ezequias. Rabsaque era enviado ou mensageiro do rei da Assíria. E Rabsaque estava trazendo a mensagem provocativa do rei da Assíria, dizendo: esse Deus que você acha que segue, ele não vai ser capaz de defender você, ele não vai servir para nada, ele não vai fazer nada em seu favor, nós vamos destruí-los, os nossos deuses são mais fortes do que o seu Deus. E diante dessa realidade, Ezequias, ele faz a única coisa que poderia fazer, ir para a casa de oração, rasgar as suas vestes, se humilhar na presença de Deus, chamar o seu amigo Isaías para que eles clamem ao Senhor, para que eles peçam socorro a Deus, para que eles busquem em Deus a paz diante da angústia e da provocação que aquele povo ímpio estava fazendo contra o santo Deus. Agora, não foi apenas essa vez que o rei da Síria mandou a carta. Veja os versículos 14, 15 e 19. Diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Versículo 19.
Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Veja qual foi a reação de Ezequias diante da provocação daquele rei ímpio. Foi, de fato, primeiramente, exaltar o santo nome do Senhor, adorar a Deus, exaltar os atributos de Deus, destacar a pessoa de Deus e depois clamar em favor de Deus. O pedido de Ezequias não foi para que o seu reino perpetuasse, que o seu nome ficasse mais forte, mas foi justamente clamando pela honra e pela glória de Deus, adorando ao Senhor. E veja que diante da angústia, diante da iminência de um grande problema, nós percebemos que prontamente Ezequias buscou socorro no Senhor. Ezequias buscou socorro em oração no Senhor, clamou a Deus. Agora, ao mesmo tempo, observe a rápida resposta de Deus diante da oração de Ezequias. Nós podemos ver que, em primeiro lugar, Isaías assegurou ao rei que ele não precisava temer coisa alguma. Deus ouviu a oração de Ezequias e traria libertação para o rei. E veja o que Deus fez a partir da oração de Ezequias. Versículo 35, no capítulo 19. Então, naquela mesma noite, na noite em que Ezequias estava orando, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Veja que diante do clamor de Ezequias, Deus envia o seu anjo, um anjo, para destruir 185.000. Agora, um detalhe. Olhe para o versículo 35 e veja que o anjo do Senhor está escrito de forma diferente na sua Bíblia, não está? Começando com a letra maiúscula, anjo, e o Senhor com a letra em caixa alta, na verdade. Né? O que significa isso? Os teólogos e até mesmo o próprio hebraico vêm trazer uma indicação que este anjo do Senhor não é mais algum anjo das regiões celestiais angelicais, mas é uma cristofania, uma presença de Jesus Cristo. Quando você vê na sua Bíblia, anjo do Senhor, em maiúsculo e caixa alta, é uma referência direta à presença de Cristo naquele lugar. Então veja que é o enviado de Deus, Jesus Cristo, derrotando os inimigos do povo do Senhor. Agora, veja no capítulo 20 o que aconteceu depois de algum tempo na vida de Ezequias. Capítulo 20, versículo de 1 a 3. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Perceba que, diante de uma doença mortal, diante de uma mensagem tão pesada que Isaías trouxe a Ezequias, o que ele fez? Ele voltou o seu coração ao Senhor. Ele orou a Deus, se apresentou ao Senhor, chorou na presença do Senhor. E de fato, meus irmãos, algo muito bonito é que nós iremos ver o que acontecerá, né? Mas nós podemos ter a certeza que não apenas a doença de Ezequias, mas qualquer doença pode morrer diante da oração. Quando nós voltamos o nosso coração diante de Deus, quando nós buscamos e clamamos a Deus para que Ele nos socorra diante das angústias do nosso coração. E de fato, em Ezequias, a saúde vem em resposta da oração, porque Deus respondeu mais uma vez a Ezequias.
Veja a partir do versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Veja, Ezequias ora apenas por sua vida, mas Deus lhe deu muito mais do que apenas aquilo que ele orou. Porque Deus deu para ele segurança, Deus deu para ele proteção, Deus deu para ele um reinado de paz. Mas ele só pediu misericórdia. Me dá mais uma ajudinha ainda, me dá mais uma chanchinha aí, Deus. Nós percebemos que Deus responde além do que Ezequias pediu. Agora, veja que interessante como que Deus agiu para curar Ezequias. Veja o versículo 7, o que aconteceu. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Veja que interessante, meus irmãos. A recuperação aqui tem uma relação direta com a oração. Porque a oração de Isaías, a oração de Ezequias, a oração de Isaías foi transformada numa habilidade medicinal. Porque ele usou questões medicinais para curar Ezequias como resposta da oração do seu servo. Isso nós devemos entender, meus irmãos, que Deus usa com frequência os medicamentos para responder nossas orações. Muitas vezes nós podemos esperar o milagre sobrenatural de Deus, mas o meio científico, o meio medicinal, também é uma forma de Deus agir em favor das mazelas da nossa vida. É o meio de Deus, de repente, fazer o seu milagre a partir dos meios ordinários, naturais que nós temos. Por isso nós precisamos ver o seguinte, meus irmãos, na vida de Ezequias. Deus ouvia a sua oração, Deus prestou atenção na oração, Deus respondeu a oração e Deus o libertou a partir da oração. E Deus pode fazer isso em nossa vida também, porque nós podemos ter a certeza que Deus ouve a nossa oração. Podemos ter a certeza que Deus presta atenção à nossa oração. Podemos ter a certeza que Deus responde a oração e nos livra através da oração. E lembre-se, a oração quebra as cadeias, solta as correntes, abre todas as prisões e alegra todas as fendas em que os seus justos estejam presos. E lembre-se daquilo que aconteceu quando Paulo estava preso e no meio da noite eles começaram a adorar o Senhor. E de repente as cadeias se abriram e tudo foi transformado a partir da adoração e da oração daqueles homens. Veja, meus irmãos, nós precisamos questionar, diante da vida de Ezequias e da realidade da sua vida de oração, que será que nós estamos nos empenhando? Será que os nossos desejos espirituais são fortes o suficientes para, de fato, encararmos uma batalha em oração? Ou será que, em meio às adversidades, nós já desistimos prontamente? Será que nós, de repente, não estamos sendo absorvidos diante dos negócios, diante das atividades, diante das questões que nos envolvem para distante da oração, ao invés de fato, nós gastarmos tempo em oração, deixarmos de lado as coisas deste mundo para voltarmos o nosso rosto para a parede e clamar pelo socorro do Senhor? Nós devemos nos empenhar com força, com disposição, nós devemos
nos dedicarmos ao exercício da oração para, de fato, clamarmos pela resposta de Deus àquilo que nós estamos clamando. Mas, meus irmãos, eu quero destacar uma coisa muito séria, que por mais que esse homem era um homem de Deus, por mais que esse homem recebeu a resposta da sua oração prontamente, Ezequias era um ser humano como todo e qualquer ser humano. No seminário nós dizíamos que ele também tem um pé de barro. Ele também tem um pé de barro. Abra a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 31. Versículo 24. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Segundo Crônicas 32, versículo 26 agora. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. 26. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redes para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Agora veja o verso 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio de que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Veja que esses 15 anos restantes, Ezequias, infelizmente, descansou naquilo que Deus apresentou para ele, relaxou, né, e se apresentou de forma errada. Ele desprotegeu o seu coração. Por mais que a nossa oração pode ser respondida, que nós não nos orgulhemos das respostas de Deus, achando que nós somos os privilegiados, os superpoderosos, aquele que tem poderes sobrenaturais, porque Deus responde a minha oração. Não, nós não podemos ter um coração orgulhoso. Nós não podemos ser prepotentes. Nós devemos ser humildes e reconhecermos que quando Deus age, como nós vimos em 2 Reis 19, Deus age por causa dele e por causa da promessa dele, que ele fez. A ação de Deus tem como base ele mesmo. A resposta de Deus tem como base ele mesmo. O Senhor Deus dá, o Senhor toma, tudo para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.